A noite era densa e fria, com o vento assobiando entre as árvores da floresta sombria, um lugar evitado por muitos devido às lendas sombrias que o cercavam. Diziam que criaturas antigas e vingativas habitavam suas profundezas, mas para Arnaldo, um experiente caçador, isso não passava de superstição. Ele não tinha escolha. As últimas semanas haviam sido miseráveis, com poucas presas e ainda menos moedas. A carne de cervo era valiosa na aldeia, e ele sabia que os maiores cervos se escondiam nas sombras dessa floresta temida. Armado com seu arco, um punhal e sua fiel lanterna, ele atravessou a entrada da floresta ao cair da noite, quando as presas estariam mais ativas. Conforme avançava, os ruídos da floresta o cercavam. O crepitar das folhas secas sob seus pés, o grito distante de um corvo, o ranger das árvores ao vento. Mas algo parecia estranho. O som não era apenas o habitual da natureza. Havia uma qualidade peculiar nele, como se a própria floresta estivesse respirando, observando. Depois de uma hora caminhando, Arnaldo avistou pegadas frescas. Ele sorriu. Eram grandes, provavelmente de um cervo majestoso. Seguiu o rastro com precisão, mas logo percebeu algo incomum. As pegadas pareciam se misturar com outras, mais longas, profundas e de formato estranho, como se algo estivesse perseguindo o cervo também. Seu coração acelerou, mas ele não era homem de se assustar facilmente. Caçar envolvia riscos, e muitas vezes ele havia encontrado lobos ou ursos nas trilhas. Apertando o punhal, continuou a seguir o rastro. O rastro levou-o a uma clareira banhada pela luz da lua. No centro jazia o cervo, ou o que restava dele. A carcaça estava destroçada, como se algo tivesse se alimentado com ferocidade. As costelas estavam expostas e marcas de dentes cravadas nos ossos sugeriam que o predador não era nenhum animal comum. Arnaldo sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele se abaixou para examinar os restos, mas antes que pudesse concluir qualquer coisa, um som baixo e gutural ecoou na escuridão à sua volta. Ele se levantou rapidamente, com a mão no arco. Os olhos vasculhavam as árvores, mas a escuridão era quase impenetrável. "Quem está aí?" gritou, tentando soar confiante. Apenas o vento respondeu. De repente, algo se moveu na borda da clareira. Era rápido, quase imperceptível, como uma sombra deslizando entre as árvores. Arnaldo disparou uma flecha na direção do movimento, mas ela atingiu apenas o vazio. O som gutural surgiu novamente, mais perto desta vez. Era acompanhado por um farfalhar de folhas, como se algo pesado estivesse circulando ao redor. Arnaldo recuou para o centro da clareira, a lanterna tremendo em sua mão. "Seja lá o que for, eu não estou com medo!" Ele gritou, mas sua voz traiu um leve tremor. A resposta veio em forma de um uivo lancinante, que não era de lobo nem de qualquer criatura que ele conhecesse. Era um som que parecia penetrar diretamente em sua mente, carregado de um terror primal. Ele tentou correr, mas antes que pudesse dar 2 passos, algo saltou das sombras. A criatura era grotesca, alta e esguia, com membros desproporcionais e olhos brilhantes como carvões em brasas. Sua pele era pálida, quase translúcida, e suas garras reluziam na luz da lanterna. Arnaldo mal teve tempo de levantar o arco antes de ser atingido por um golpe que o arremessou ao chão. Ele se arrastou para longe, sentindo o gosto de sangue na boca. A criatura se aproximava lentamente, como se saboreasse seu medo. Desesperado, Arnaldo puxou o punhal e golpeou na direção dela. O metal encontrou carne, mas a criatura não recuou. Em vez disso, soltou um grito que misturava dor e fúria, e seus olhos pareceram brilhar ainda mais intensamente. Foi então que ele percebeu algo estranho. Atrás da criatura, na escuridão entre as árvores, outras sombras se moviam. Havia mais delas, observando em silêncio. O caçador entendeu que não havia escapatória. Ele estava cercado. Com um último ato de coragem, Arnaldo ergueu a lanterna e a arremessou contra a criatura. O vidro quebrou, espalhando óleo em chamas. A criatura gritou e recuou, mas as outras sombras avançaram. O caçador tentou correr, mas algo o agarrou pelos tornozelos, puxando-o para a escuridão. A última coisa que viu foi o brilho dos olhos das criaturas, cercando-o como estrelas em uma noite sem lua.